Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Espelho, de Machado de Assis. A reedição desse debate sobre identidade, que é bem profundo nesse conto, e a fragmentação da autoimagem do indivíduo, da vida em sociedade moderna do século XIX. Isso, falando de muitas coisas, inclusive sobre o duplo. Boa leitura. O Espelho, de Machado de Assis. Esboço de uma nova teoria da alma humana. Quatro ou cinco cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade, com as suas agitações e aventuras, e o céu em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente, eram 4 os que falavam, mas além deles, havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espórtula do debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, mas sem instrução, e ao que parece astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção como um paradoxo, dizendo que a discussão era a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem como uma herança bestial. E acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como desse essa mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dos presentes e desafiou-o a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu: "Pensando bem, talvez o senhor tenha razão." Vai senão quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou a palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa em seus meandros veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença. Não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, senão impossível, pela multiplicidade de questões que se deduziram em tronco principal, e em pouco, talvez, pela inconsistência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, uma conjectura ao menos. "Nem conjectura, nem opinião", redarguiu ele. "Uma ou outra pode dar lugar ao dissentimento, e como sabem eu não discuto. Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhe um caso de minha vida em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há 2. 2? Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. E assim também há pouca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, entre outros. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida como a primeira. As 2 completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades perde naturalmente metade da existência. E há casos não raros em que a perda da alma exterior implica a da existência interna. Shylock, por exemplo. A alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. "Nunca mais vereis o meu ouro", diz ele a Tubal. "É um punhal em que me empurras no coração."
Vejam bem esta frase. A perda dos ducados, alma exterior, era a morte para ele. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aludo a certas almas absorventes, como a pátria com a qual disse o Camões que morria, e o poder que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas energéticas e exclusivas. Mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra, um concerto, um baile do cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora quem é? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião. E assim outros muitos casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato porque iria longe. Restrinjo-me ao episódio em que lhes falei. Um episódio dos meus 25 anos. Os 4 companheiros ansiosos de ouvir o caso prometido esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade! Tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui como ele começou a narração. Tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isto foi em nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem, houve alguns despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritura. E o motivo não foi outro senão que o posto tinha muitos candidatos e que estes perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita, nasceu de simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação. É a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui, acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou a vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio. Escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos. E abraçava-me, chamava-me também o seu alferes. Achava-me um rapagão bonito. Como era um tanto patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse o pé adiante. E sempre alferes. Era alferes pra cá, alferes pra lá, alferes a toda hora. Eu pedi-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça, brandando que não, que era o senhor alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Peçanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o senhor alferes, não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar e era o primeiro servido. Não imaginam? Se eu lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa cuja mobília era modesta e simples, era um espelho que lhe dera a madrinha e que esta herdara da mãe, que o comprara a uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se ali ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Espelho grande?
Grande. E foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa. Mas não houve forças que a demovessem do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas e finalmente que o senhor alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Não. O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exército da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Vá entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compaixão apática ou um sorriso de favor. No fim de 3 semanas, era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali a 5 léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho. Adeus, alferes. Era mãe extremosa. Armou logo uma viagem. Pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Creio que, se não fosse aflição, disporia o contrário. Deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia, estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos ponham uma nota de humildade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo naquela noite que eles redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Nhô alferes de minuto a minuto, Nhô alferes é muito bonito, Nhô alferes há de ser coronel, Nhô alferes há de se casar com moça bonita, filha de general. Um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior? Ouçam-me. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros ou do movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite, e assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corri a casa toda, a senzala, tudo, nada, ninguém, um molequinho que fosse. Gatos e galinhas tão somente, um par de mulas que filosofavam a vida sacudindo as moscas e 3 bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos, nenhum ente humano. Parece-lhes que isto era melhor que ter morrido? Era pior. Não por medo. Juro-lhes que não tinha medo, era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre para não desamparar a casa, e porque se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum.
Finalmente esperei que o irmão do tio Peçanha voltasse daquele dia ou no outro, visto que tinham saído havia já 36 horas. Mas a manhã passou sem vestígio dele, e à tarde comecei a sentir uma sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos, nunca o sol abrasou a terra com uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da casa, cuja pêndula, tic-tac, tic-tac, feria minha alma interior como um piparote contínuo de eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, creio que de Longfellow, e topei com esse famoso estribilho, Never, forever, forever, never. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndula, era um diálogo do abismo, um cochicho do nada. E então de noite. Não que a noite fosse mais silenciosa, o silêncio era o mesmo que de dia, mas a noite era sombra, era a solidão ainda mais estreita ou mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riem-se? Sim, parece que tinha um pouco de medo. Fora bom se eu pudesse ter medo, viveria. Mas o característico daquela situação é que eu nem sequer podia ter medo. Isso é, o medo vulgarmente entendido. Tinha a sensação inexplicável. Era como um defunto andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa. O sono dava-me alívio, não podia razão nenhuma ser de irmão da morte. Mas por outra, acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosamente no meio da família e dos amigos que me elogiavam o garbo, que me chamavam alferes. Vinha um amigo de nossa casa e prometia-me o posto de tenente, outro de capitão ou major, e tudo isso fazia-me viver. Mas quando acordava, dia claro, esvaía-se com o sono a consciência de meu ser novo e único. Porque a alma interior perdia ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não tornar. Não tornava. Eu saía fora, a um lado e outro, a ver se descobria algum sinal de regresso. Sereine, sereine. Ne vois-tu rien venir? Nada, coisa nenhuma. Tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa, nervoso, desesperado. Estirava-me no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborilava nos vidros das janelas, assobiava. Em certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa. Um artigo político, um romance, uma ode. Não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas, para intercalar no estilo. Mas o estilo, como tia Marcolina, deixava-se estar. Sorrana, sorrana. Quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel. Mas não comia? Comia mal, frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente se não for a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, liras de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia de 30 volumes. Às vezes fazia ginástica, outras dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço e mais nada. Tudo silêncio. Um silêncio vasto, enorme, infinito. Apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac. Tic-tac. Na verdade, era de enlouquecer. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Não era abstenção deliberada.
Não tinha motivo. Era um impulso inconsciente. Um receio de achar-me e dois, ao mesmo tempo, naquela casa solitária. E se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana, porque no fim de 8 dias, deu-me na veneta olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me 2. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente como os mesmos contornos e feições. Assim devia ter sido, mas tal não foi a minha sensação. Então, tive medo. Atribuí o fenômeno à excitação nervosa em que andava. Receei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo. E levantei o braço com um gesto de mau humor e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com estrépito, afligindo-me a frio com os botões, para dizer alguma coisa. De quando em quando olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me. Se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia, diga! Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desesperado, contemplando as próprias feições derramadas e inacabadas, uma nuvem de linhas soltas, informes, quando tive o pensamento. Não são capazes de adivinhar. Mas diga, diga! Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia. Aprontei-me de todo, e como estava de frente do espelho, levantei os olhos e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente com a dona do sítio, dispersa e fugida com os escravos, ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge como um letargo, abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria, e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante foi outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com esse regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão, sem os sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. E esse foi O Espelho, de Machado de Assis. Com um desfecho como se agora eu apresentei a peça, vou sair de cena. Na verdade, tudo é colocado nessa história. Lembra bastante esse clima das peças de teatro, né? A composição do salão onde eles estão, no local na bairro de Santa Teresa, né? Esses 4 ou 5 cavaleiros que são apresentados como os nossos personagens, e a gente tem essa narrativa retornando a um passado do Jacobina, né, que é o nosso protagonista. Retornando também ao passado do Leitura de Ouvido, porque esse foi o 2º episódio aqui do podcast, lá muitos anos atrás, nem lembro que ano que foi. Foi em 12 de março de 2020, Lucas. Então, 2020 esse foi o 2º episódio aqui do podcast. Antes desse teve A Queda da Casa de Usher, que já reeditamos também. Isso, daí O Espelho de Machado de Assis. A gente reeditou porque esse é um conto bem importante, famoso do Machado de Assis,
que a gente queria fazer nessa roupagem mais moderna aqui do podcast e trazer pra você novamente, porque muita gente não ouviu lá no passado, né? Então tá aí novamente o espelho. E a gente tem grandes histórias aqui no podcast ainda do tempo que não existiam as notas, né? A gente não tinha essa análise, essa conversa aqui. Sim. O espelho super merece esse momento aqui conosco. Por isso estamos aqui hoje. E esse conto foi publicado em 1882. Eu vou trazer um contexto histórico, político, social aqui do momento em que esse texto sai, que foi na Gazeta de Notícias. O jornal, a Gazeta, que já desde agosto de 1875 circulava no Rio de Janeiro, a capital, né, do Brasil à época, tinha um perfil antimonarquista e um perfil liberal. É bom dizer que Machado havia publicado vários contos, outros textos também, em jornais e revistas de perfil mais conservador. A gente vai ter esse conto publicado na Gazeta, e no mesmo ano, em outubro, sai no livro Papéis Avulsos. E então o Jacobina está diante desse grupo de 4 ou 5 cavalheiros e vai contar esse caos da sua vida. Ele diz: eu tinha 25 anos, era pobre e fui nomeado alferes da Guarda Nacional. Legal a gente situar que era correspondente a um cavaleiro, um cargo hoje compreendido como um segundo tenente, né? Falando da hierarquia, né? E fardado diante do espelho, o personagem vai enfrentar uma espécie de enlouquecimento, né? Ele começa a sentir e ver coisas diferentes. Sim. Esse formato do Machado de Assis é repetido em outros contos, né? De começar em algum lugar e daí o personagem protagonista começar a contar uma história. E daí é um conto dentro de um conto, né? Uma espécie dessa volta que faz. Mas... porque precisa desse público para falar, né? Essas pessoas que vão interagir com ele. Adiciona um realismo a mais na história. É usado com outros escritores também usam dessa artimanha. A mesma coisa faz a Maria Firmina dos Reis em A Escrava, né? Eles começam a conversar num salão nobre. Em Adão e Eva também acontece isso, do Machado de Assis, né? Tem vários exemplares aí que você pode contemplar com essa estratégia narrativa. Mas eu queria mencionar esse objeto em si, o espelho, que ele traz as características, né? Era um espelho de ouro. Ele veio pro Brasil direto na corte do Dom João VI, em 1808. Então, teria sido um espelho realmente que veio de Portugal para cá e estava na casa da tia Marcolina, que era muito patusca. Tá aí já uma das palavras que eu destaco do Machado, para falar que ela era brincalhona, né? Uma tia que gostava, era muito espirituosa. Então ele tinha ali, era de ouro, né? Tinha detalhes de ouro, tinha anjos, que ele fala dos querubins, né? Tinha madrepérolas, que é essa pérola tão bonita que a gente tem no mar, né? Era bem grande e ficava na sala da tia Marcolina. Mas nesse mês que ele vai passar lá, para agradar o senhor alferes, que é como ela lhe chamava, instalou no seu quarto. E aí vem uma aspas bem fundamental do texto. O alferes iluminou o homem. O personagem narra isso, fala que ele foi eliminado, ele foi apagado, ele foi obliterado, né, para usar o termo do Machado de Assis, que é outra palavra que eu vou destacar aqui, pela ideia do cargo. Porque a alma exterior mudou de natureza, a ponto de só esse posto, esse exército da patente, como diz ele, parecer importar. Esse homem em conflito de identidade, eu quero trazer aqui que é um contexto inaugural para esse estilo na literatura brasileira, porque o Machado era apenas um menino em 1846, quando o conceito de duplo na literatura foi desenvolvido por Dostoiévski no seu romance O Duplo. Né? Esse foi o segundo livro do autor russo e narra a história de um funcionário público também, que é o Goialdkin, e ele sofre um colapso psicológico quando ele se depara com um sósia idêntico a ele, que vai assumir a sua vida, né? E com certeza o Machado leu Dostoiévski. Esse debate sobre identidade a gente tem de uma forma profunda nesse conto, encarando a fragmentação do indivíduo e da vida em sociedade, porque a sociedade em si estava mudando muito. E tem um peso bem importante nessa história, que é o estar sozinho. Quando ele fica sozinho,
que ele para de ouvir as pessoas falando o seu nome, chamando-o de alferes ou relacionando ao cargo que ele estava assumindo, é que ele começa a surtar em relação ao espelho. Sim. E olha como ele estava adiantado, né? Tava à frente... clichê, né? Falar à frente do seu tempo, mas nesse caso ele tava... Porque O Médico e o Monstro, que é uma das obras mais famosas que tratam sobre o duplo, né? Na literatura, ele só veio em 1886. 4 anos depois desse então, conto. 4 anos depois de O Espelho. Então, claro que o duplo ele foi explorado na mitologia, né? Muitos e milhares de anos atrás. Mas na literatura, o Machado de Assis estava bem na vanguarda. Sim, ali. confere o William Wilson do Poe, que a gente já trouxe aqui também. Poe. Que é bem importante também pra gente entender o duplo. Esse conceito a gente abriu bastante, inclusive, com a teoria do Todorov, lá, se não me engano. No texto do William Wilson, do Edgar Allan Poe. Uhum. E aqui a gente tem... algumas questões bem próprias da modernidade. Por isso que eu digo que o Machado, ele inaugura esse debate de duplo na literatura brasileira com esse conto. O William Wilson, então, é em 1839. Então. Ele ainda é anterior ao Dostoiévski. Olha, bem legal que tá aqui no nosso podcast também. William Wilson, do Edgar Allan Poe, se você quiser continuar na temática do duplo e de espelhos, porque William Wilson, que eu me lembro, tem um espelho que é bem importante, né, no conto. Segue lá depois desse episódio e ouve William Wilson. E já que estamos falando de data, o emblemático Oscar Wilde, ali o retrato de Dorian Gray, veja o ano da publicação do Wilde, Lucas. Que também trata do duplo, né? E a mesma ideia. Então, o duplo com o espelho, ela tem um significado profundíssimo, né? O duplo também, na literatura, a gente vai encontrar de outras maneiras. Por exemplo, a ideia de labirinto. Uma ideia de tudo que leva a essa duplicação do personagem, esse se sentir perdido diante de algo, remete ao duplo. Qual que é o ano? Dorian Gray é em 1890. Então tá tudo meio junto. Veio depois do Machado, que é de 82. Sim. Então, era um momento em que o mundo estava mudando, né? Então, questões próprias da modernidade tinham que ser debatidas. Ele deu uma repaginada porque ele usa um quadro, né? O quadro é o objeto, assim, de maior representação desse duplo. O retrato, né, de Dorian Gray, não tanto o espelho. Não me recordo se tem espelho na história, provavelmente deve ter. Ele deve ser bem vaidoso, né, esse personagem. Sim, tá sempre em busca dessa autoimagem, dessa autoafirmação, dessa beleza conceitual, né? E aqui a gente vê pulular a fragilidade das relações humanas, que é baseada nas relações de produção. Isso a gente pode trazer para o mundo de hoje, né? Então, quem é o fulano? Quem é o cicrano? É aquele que trabalha em tal lugar, ou que faz tal coisa, que é filho de tal famoso, né? Inclusive essa semana a gente estava falando, né, dos nomes. Emerson, né? Que tinha muito nome terminado em som, que era o filho de tal pessoa. Então, Anderson. Olha aí, Anderson, que nosso criador. Sabia da origem do seu nome? Então ele geralmente vinha dessa origem, né? Filho de... né? Que é da adição, né? De filho. Muito bom mesmo lembrar isso. Então, mas existia um certo medo diante dessas estruturas econômicas e sociais que estavam se transformando no mundo todo, porque as pessoas não sabiam ainda o que ia acontecer, né? E também tinha uma necessidade de manutenção de status, né? O tal do status quo, né? Que o que você faz, ou o que se aparenta, né? Que às vezes vai se perdendo no processo quem é realmente esse indivíduo que faz X coisa. Né? E tem também a questão da hierarquia social aqui no conto do Machado, porque o personagem fala que era pobre na época do ocorrido. Então ele pode ter essa questão de fragilidade social, né? Questão financeira mesmo, talvez tenha tornado ele mais suscetível a se perder de si mesmo quando ele se torna o senhor alferes, que é como a tia faz questão de chamar, sempre. Ele não ganha só um uniforme, ele ganha status social e o respeito que a patente vai conferir a ele. Inclusive os escravos, né? Ali no texto cita dos escravos da casa. Que também chamam ele de senhor, né? De alferes, de senhor alferes. E tem outra questão importante, que é o tic-tac do relógio.
que ele usa a ideia do piparote, né, pra falar, que é outra palavra aqui, né, já que estou destacando as palavras machadianas. Então ele se refere a esse som onomatopeico do relógio, tic-tac, tic-tac, e, abre aspas, feria minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Então, piparote é como se fosse um peteleco, né, como se a eternidade batesse na cara dele. E evidencia esse medo que cresce no personagem quando ele fica sozinho e deixa de se reconhecer, porque quando o relógio fica batendo, ele percebe que tem silêncio na casa e que ele tá sozinho, e que o tempo tá passando e que nada tá acontecendo. E ele não escuta mais nenhuma voz dizer o seu nome, lembrar que ele é o Alferes, como eu disse anteriormente. Só esse espelho, que remete a essa lembrança e é capaz de fazer ele restabelecer a confiança em si mesmo, porque no final ele fica vestindo a farda e ficando algumas horas na frente do espelho. Muito mais profundo sempre são os textos de Machado de Assis, e é claro, vou abrir aqui para você a referência shakespeariana do conto. Quando ele cita Shylock e Tubal, ele está falando do Mercador de Veneza. É uma das mais famosas peças shakespearianas, porque para Shylock, abre aspas no texto, Shylock, por exemplo, a alma exterior, aquele judeu, eram os seus ducados, perdê-los equivaleria a morrer. Nunca mais verei meu ouro, disse ele a Tubal, é um punhal que me enterras no coração. O Shylock, ele é um agiota, ele é judeu, e ele empresta um dinheiro pro aristocrata lá que faliu e precisa de grana, né? Então, através de um outro que vai para ele empresta, então, uma grande quantia de dinheiro. E só que para Shylock na verdade, o dinheiro é o ouro, né? São as pedras ali, é o ouro. O ouro que era o sentido da alma dele, né? Então, ele faz essa conexão metafórica, né, com o Mercador de Veneza, pra gente entender o que tá acontecendo com o Alferes aqui. Tá como pano de fundo, né? Assim como em pano de fundo de Dom Casmurro temos Otelo, de a Cartomante temos Hamlet, e a Cartomante vai ser debate da gente aqui no clube, agora em junho. Isso, então se você ainda não se tornou o clube do Leitura de Ouvido, se você tá ouvindo até agora, provavelmente você já é um ouvinte aí de longa data, então se torna membro do clube entrando em apoia.se/leitura de ouvido ou chavepix leituradeouvido@gmail.com. Com apoio de R$20 ou mais, você entra no nosso clube aqui do podcast, acontecem os encontros mensais, como a Dai falou, vai ser sobre A Cartomante também, que é um texto eu diria que é meu favorito no Machado de Assis. Vou falar que é o meu favorito porque não vou ficar relativizando aqui, porque é o meu texto favorito mesmo. Então vai ser o clube do leitura, você ainda pode entrar, acabou de acontecer o último encontro, então se você entrar como apoiador agora, você dá tempo de você participar desse e trazer para discussão as suas ideias também. Além dessa recompensa, os nossos apoiadores também recebem o e-mail com análise completa, tudo isso que a gente falou hoje no episódio, e mais ainda os nossos apoiadores recebem no e-mail deles, junto com a arte de capa e uma mensagem personalizada nossa. Entram também nos créditos finais de todo episódio e também entram no grupo do WhatsApp, que tem também essa troca de ideias constantes aí, né? Não é só uma vez ao mês, é todo dia. Os nossos apoiadores conversam lá, sempre pautados na literatura e, nossa, trazendo muita coisa além do que a gente traz já no podcast aqui. Em especial, esse Clube Machado de Assis de junho será muito mais plus, assim, que os demais, que já foram muito legais, porque é 1 ano do Clube Leitura de Ouvido. Vai ser o nosso aniversário, já 1 ano do Clube rodando, acredita, Lucas? Nossa, então, os apoios acontecem há muito tempo, mas faz 1 ano que começou o clube, né? E parece que foi mês passado que a gente pensou em criar o clube. Que é uma nova recompensa, uma recompensa bem diferenciada, né? Daí no começo a gente tava... Será que vai vingar? Será que as pessoas vão aparecer? Será que, né? Porque você juntar assim as pessoas num clube de leitura não é uma tarefa muito fácil, né? E na verdade, sendo só crescimento. Mas eu tenho que confessar que eu não acho ainda uma tarefa fácil, porque a gente tem bem mais apoiadores do que o quórum que se faz presente. Sim, tem os que participam
sempre, né? E a gente fica agradecido por isso, mas a gente tem muito mais apoiadores do que os que participam, né? Então seria legal essa participação de todos. Tem chão pra entrar mais gente na casa, né? Na sala, e é isso que eu gostaria. É feito num horário que a maioria das pessoas consegue, né? Não tá no trabalho, geralmente é 7h30, né? Das 7h30 às 9 da quinta-feira, uma vez por mês. Mas eu cogitei até talvez abrir no sábado, Lucas, não sei. Será que mais pessoas participariam? Talvez, dá pra... Sábado à tarde. Dá pra fazer uma pesquisa aí. Não, eu já tô fazendo. Fazendo a pesquisa. O que eu quero dizer é que também é especial porque junho é o mês de aniversário de Machado de Assis. Dia 21 de junho, nós vamos nos reunir 10 dias antes, dia 11... vai completar 187 anos de nascimento do Machado. Né? Então tem muitos planetas se alinhando para esse encontro do dia 11 de junho ser super especial. Quem já tá no clube agora já tá recebendo muito material para estudar. Então se você pretende entrar, entre o quanto antes. E jogando um spoiler também, isso tá sendo desenvolvido ainda, mas há grandes chances de num futuro aí semi-próximo ou ter um encontro presencial do Clube Leitura de Ouvido. Verdade, vai rolar. Então, fica atento aí, entra como apoiador que você pode participar também desse encontro presencial. A gente tá vendo um local que todas as pessoas, que fique mais fácil para todo mundo ir, né? Porque não só do Brasil como do mundo. Cada pessoa de uma parte do Brasil e tem gente fora do Brasil também. Mas vai rolar. Então vamos para os nossos apoiadores, que são eles: Adriano Sanic Padilha, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Carme Oliveira Mazili, Cláudia Lube, Cláudio Alves Pereira, Cristiana Castanho Ferraz, Edgar Bessa, Projeto Ciência de Pés Descalços, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Felipe Ricardo, Flávia Meira Marques, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, Jorge Machado, Juliana Dulis, Leoneide Damasceno, Lina Soares, Lucas Vieira, Luiz Fernando Garcia, Luiz Carlos da Silva, Márcio Oliveira Salgues de Vasconcelos, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Mariolu Lourenço Rosas, Matheus Trim, Mônica Tocarni, Olivia Veronese, Roberto Hiromi Sonoda, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibus Cavalém, Rachid Meira, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, Zenilda Ribeiro da Silva. Valeu aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, para ser um apoiador é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Lembrando que o apoio, você pode fazer o apoio de quanto você quiser, né? Mas a gente recomenda de R$20 ou mais pra gente conseguir entregar todas essas recompensas aí que você ouviu anteriormente. Queria só completar dizendo uma coisa, que textos como O Espelho, do Machado de Assis, vinham para demonstrar que o ser humano estava se reinventando, né? Embora as ideias das relações econômicas, sociais ainda tivessem presas, né, os modelos escravocratas, um ranço, né, que marcava o pensamento político do Brasil oitocentista, mas os homens das letras, como Machado de Assis, vinham abrindo os olhos da sociedade para esse novo cenário que estava se formando, né? O próprio Machado, que ficou bem realista, né, sua produção, não só dos romances como nos contos, como esse, né. Então, de 1870 para frente, em especial, é bom dizer que essa região, né, brasileira, sul, enfim, estava mudando muito como um todo, além do mundo, porque teve a Guerra do Paraguai, que reconfigurou muito as relações. Foi um momento em que o convívio próximo e prolongado dos brasileiros de várias províncias, de diversas origens sociais, aconteceu em função da guerra, né. A Maria Firmina tem vários poemas que falam da Guerra do Paraguai. E tinha também uma outra ocorrência político-social interessante para falar, que o Império fez em 1872 o primeiro recenseamento geral. Né? E isso também mostrou que a sociedade estava ficando diferente, né? Que precisava se reinventar. Isso foi em 1872. Né? E daí, 10 anos depois, né, 1882, vem a proclamação da República. Né? Então, nessa corrente realista, o Machado, nesse momento, escrevia com uma certa acidez para a aristocracia. Né? Ele realmente criticava, ele falava da vacuidade, né, digamos, do esvaziamento, que vem de vácuo, né, essa palavra.
falava do quanto era frívola, muitas vezes, as relações, os comportamentos sociais. Né? Como aqui em O Espelho, né? Quando ele critica essa postura exacerbada do posto, né? Que era só assim que ele se sentia sendo ele tá também mostrando isso, né? E tanto é que, só para fechar, já embaixo de O Espelho, o Machado escancara a ideia geral do texto, esboço de uma nova teoria da alma humana. Então ele coloca isso. Importante para a gente também lembrar que, com sua expertise literária, ele manteve um certo tom misterioso de suspense, quase sobrenatural, né, ao longo do conto. Ele é um conto quase sobrenatural mesmo. E muito bem colocado. Tem essa... Ele coloca como a alma, né, do homem é engolida por aquele cargo, e hoje dava para traçar um paralelo corporativo, né? Tem gente que fora do trabalho não é ninguém, né? E essas corporações, elas vão te engolindo, né, aos poucos, e quando você vê, você é aquilo ali, você é aquele trabalho, né? Você dedica a tua vida para aquela empresa e... 20, 30, 40 anos. E muitas vezes, por qualquer motivo, você é desligado, né, de forma repentina. A gente vê tanto isso acontecer com gente próxima, né? Então, também é um paralelo que dava para traçar dessa alma aí do espelho de Machado de Assis sendo separada da identidade real, né? Com certeza. A gente vai encerrar essas notas, mas quer que esse debate, esse pensamento siga reverberando em você. Que esse é um dos papéis da literatura, e é por isso que a gente produz a leitura de ouvido. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.